Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Maria Isabel e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre regiões do Brasil. Para começar a abordar esse assunto, eu vou primeiro fazer um breve histórico da regionalização do país. Começando ali por 1494, onde ocorreu a primeira divisão territorial do que hoje a gente chama o Brasil, né? Através do Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo entre Portugal e Espanha para dividir o espaço a ser explorado no continente americano, a fim de evitar um conflito entre essas duas nações. 40 anos depois, em 1534, surge a primeira divisão administrativa da América Portuguesa, que é o que a gente chama de Sistema de Capitanias Hereditárias, que dividiu a nossa parte leste do Brasil em 15 faixas de terra, primeiramente horizontais e depois essa configuração muda, a fim de proteger e explorar esse território que Portugal já tinha conquistado. Pulando agora para o século XX, que foi a primeira vez onde a divisão territorial ela foi criada com um escopo de ensinar geografia, né? A gente teve vários tipos de divisões com vários critérios de divisões. Em 1913, esse critério considerava clima, vegetação e relevo. Em 1940, era um critério socioeconômico. Em 1945, a gente vê uma mudança na dinâmica estadual e são criados o que a gente chama de territórios autônomos. Ao norte do estado do Amazonas é criado o território do Rio Branco, que atualmente é conhecido como estado de Roraima, e ao norte do Pará é criado o território do Amapá. Além disso, em outros locais do país são criados também os territórios de Ponta Porã, Guaporé e Iguaçu, mas esses não se mantiveram até os dias atuais. Em 1970 surge o desenho atual das regiões brasileiras. Então ali a gente já tinha as nossas 5 regiões, só que alguns dos estados ainda não existiam. Só em 1990, quando a gente pega a divisão político-administrativa dos anos 70 e adequa ela à constituinte atual, que a gente começa a observar as definições atuais dos estados, né? Então, surge o estado do Tocantins a partir da porção norte do estado de Goiás, e ele é incorporado à região norte, e os territórios autônomos de Roraima, Amapá e Rondônia se tornam estados, e Fernando de Noronha deixa de ser um território federal e é incorporado ao estado do Pernambuco. Falando um pouquinho de cada uma das regiões, começando pela região norte, ela é a maior do Brasil em termos de extensão, e ela é constituída por 7 estados. A região norte ela possui aproximadamente 18 milhões de habitantes, segundo o IBGE, mas ela tem uma densidade demográfica bastante baixa, devido à extensão territorial, que não chega nem a 5 habitantes por quilômetros quadrados, né? Existe uma má distribuição muito grande da população no território, pelo fato de existir uma floresta tropical bastante densa, né? Então, as populações geralmente se concentram fora dessa zona de floresta. E, além disso, ela é a região com a maior concentração de tribos indígenas e de terras destinadas, né, a reservas indígenas. Na região predomina o clima equatorial, apesar de em algumas localidades também estar presente o clima tropical. Ela é caracterizada por uma grande quantidade de chuvas bem distribuídas durante o ano inteiro e um tempo tipicamente quente e úmido. Ela é bastante diversa em questão de relevo. A gente tem desde o ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina, até as planícies amazônicas, e também a gente possui alguns planaltos, que eu posso citar como exemplo o Planalto das Guianas e o Planalto Central, ali no Tocantins. E na região norte a gente ainda vê ela como um expoente muito grande a nível de mundo, por ela possuir a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas, e a maior floresta tropical do planeta, que é a floresta amazônica. Falando um pouquinho de economia, o PIB da região norte representa aproximadamente 5,3% do PIB nacional, e a sua economia se fundamenta principalmente no setor primário, associado ao turismo, né, com o extrativismo mineral e vegetal e o setor agropecuário, que tem sido crescente ali na região. Dando sequência, a gente vai falar um pouco sobre a região Nordeste, que é a terceira maior região do Brasil, e ela é constituída por 9 unidades federativas, sendo assim a região brasileira com a maior
com o maior número de estados. A população nordestina é a segunda maior brasileira, chegando a aproximadamente 56 milhões de habitantes, desde o último censo, né? A densidade demográfica no Nordeste, ela é de aproximadamente 37 habitantes por quilômetro quadrado. No entanto, a gente observa também uma má distribuição da população nesse território, né? A população se concentra majoritariamente nas áreas litorâneas, por quê? Existem muitas zonas de repulsão na parte interiorana do Nordeste. Se a gente for pegar, por exemplo, a região do Sertão, é uma região bastante árida, uma região que não tem muita abundância de chuva, não tem muita terra fértil, acaba que oferece menos condições para a prosperidade das pessoas que moram ali. Então, essa é uma região de repulsão populacional. Eles tendem a sair dessa área e buscar as cidades litorâneas ou às vezes até mesmo sair da região Nordeste e ir, por exemplo, para o Sudeste ou para a região Sul, apesar de que a migração mais comum brasileira é do Nordeste para o Sudeste. Além disso, é importante lembrar também que essa é a região com menores indicadores sociais, ou seja, é a que mais possui problemas de ordem social. A gente pode citar como exemplo miséria, mortalidade infantil, esse tipo de coisa. O Nordeste possui a maior costa litorânea do país e é importante citar também que todos os estados da região possuem um litoral, né? Diferentemente, por exemplo, da região Sudeste, onde Minas Gerais não tem litoral. O Nordeste ele é dividido em sub-regiões, por ele ter características muito distintas de clima e vegetação e até de indicadores sociais, né? Então, ele é dividido em 4 sub-regiões, que são o Meio-Norte, o Sertão, o Agreste e a Zona da Mata. Eu não vou explicar cada uma dessas regiões agora muito a fundo, para não estender muito o tempo do vídeo, mas eu fiz um material de apoio que vai estar postado no Google Classroom e eu acho que é importante que vocês leiam para ver quais são as principais características de cada uma dessas regiões. Em questão de clima, a gente observa o equatorial úmido, o semiárido, o litorâneo úmido e o clima tropical, né? O que significa que em grande parte da região a gente observa médias de temperatura bastante altas. No entanto, em algumas áreas a gente observa médias pluviométricas baixas, ou seja, um regime de chuva de baixa quantidade durante o ano. Então, isso faz com que certa parte da população da região Nordeste conviva com a seca, né? Principalmente ali na região do Sertão. Em questão de vegetação, ela varia entre a Caatinga, a Mata Atlântica e o Cerrado, majoritariamente, além de outros tipos de vegetação que são mais pontuais, como, por exemplo, a mata de cocais, presente ali no meio norte, e os mangues observados ali na zona da mata. O Nordeste possui o terceiro maior PIB do Brasil e contribui com 13,4% da economia nacional. As atividades econômicas do Nordeste, elas variam de sub-região em sub-região, girando ali em torno do extrativismo, seja ele mineral, vegetal ou animal, e também da agropecuária. No entanto, a mais rentável de todas para a região como um todo é o turismo, que ocorre durante o ano inteiro, atraindo vários turistas por causa das grandes paisagens altamente conhecidas do Nordeste. Então, a gente atrai turistas tanto brasileiros quanto internacionais. Falando agora sobre a região Centro-Oeste, ela é a segunda maior do Brasil, quando o critério é extensão territorial, e ela é composta por 3 estados, mais o Distrito Federal. A população também é extremamente mal distribuída. Existem zonas, principalmente próximas às capitais dos estados, que chegam à densidade demográfica de 100 habitantes por quilômetros quadrados, e existem regiões que não tem nem 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, a população fica bem mal distribuída. O Centro-Oeste é a única região que não possui um litoral. Todos os estados são interioranos, né? O clima predominantemente é tropical, ou seja, ele é marcado por 2 estações bem definidas, sendo elas um inverno seco e um verão chuvoso,
Então, a gente fica 6 meses tendo bastante chuva e calor, e 6 meses com as temperaturas bem frias e pouquíssima chuva, quando há chuva, né? E essa região, ela é considerada o berço das águas do Brasil, porque ali estão presentes as nascentes de diversos rios importantes para o Brasil e para as nossas bacias em geral, da América do Sul, né? Ali a gente apresenta formações vegetais bastante distintas, e a gente pode encontrar no Centro-Oeste 3 macrobiomas, que são o Cerrado, ali na parte mais próxima ao Nordeste, a Amazônia, na parte Norte, e o Pantanal, principalmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A economia da região Centro-Oeste ela se baseia principalmente na agropecuária e no extrativismo, né? A gente pode citar como os cultivos mais comuns a soja, o milho, o arroz e o algodão, bem como a criação de gado, né? A gente pode citar ainda o turismo, né? Que em diversas partes da região Centro-Oeste ela impulsiona a economia, principalmente através do ecoturismo. Ali tem várias cachoeiras, várias chapadas que são focos de turismo muito grande, além de cidades como, por exemplo, Caldas Novas, que atraem muitos turistas nacionais por ter um destino não muito longe e nem muito caro. O Centro-Oeste é a região menos populosa do Brasil, possuindo 16 milhões de habitantes, ou seja, é a menor quantidade de pessoas em uma região do Brasil, e é a segunda menos povoada, ou seja, tem a segunda menor densidade demográfica, ficando apenas atrás da região norte. Ela tem uma população predominantemente urbana, isso é um fato que geralmente surpreende muita gente. A taxa de urbanização na região centro-oeste é de 88,8%. Isso surpreende muita gente porque a principal atividade econômica do centro-oeste é a agropecuária. Mas então por que tem tanta gente vivendo nas cidades e não no campo, né? Ultimamente, a gente tem observado uma maior mecanização do campo. A prática da agropecuária na região centro-oeste ainda é predominantemente extensiva, ou seja, utiliza de menos tecnologia, mas cada vez mais esse cenário está mudando e a gente observa um maior investimento, né, nessas propriedades que criam gado, por exemplo, para que haja uma menor necessidade de pessoas trabalhando ali naquelas fazendas. Então, a gente observa cada vez mais o êxodo rural e também por causa da criação de Brasília, né? A partir da década de 60, a gente observou um crescimento vegetativo extremamente significativo na região centro-oeste. Muitas pessoas também migraram ali para a região de Brasília, para cidades satélites, para trabalhar, né, na capital e morar ali perto, ou buscando uma condição melhor do que eles tinham no campo. Então, essa taxa de urbanização ela é crescente e ela já atinge níveis extremamente surpreendentes atualmente. Agora, falando um pouco sobre a região sudeste, ela é a segunda menor em extensão territorial do Brasil e ela é composta por 4 estados, sendo 2 deles, Rio de Janeiro e São Paulo, que são os expoentes de desenvolvimento do Brasil, além de serem também os estados mais representativos aos olhos internacionais do país. O Sudeste é a região mais populosa do Brasil, ele apresenta cerca de 85 milhões de habitantes desde o último censo. Isso corresponde a aproximadamente 44% da população total brasileira. Ela é considerada uma das regiões que mais atrai migrantes, né? Como eu falei, o Nordeste, por exemplo, o sertão nordestino é uma área de repulsão populacional, enquanto o Sudeste, principalmente as grandes cidades, que já estavam apresentando um crescimento e um desenvolvimento industrial mais acentuado ali, depois da década de 60, representavam uma atração populacional bastante grande. Então, ela foi o foco de uma imigração, tanto da Europa vinda para o Brasil, quanto migrações internas que aconteceram até mais ou menos
meados dos anos 80, que foi quando começou o declínio ali da concentração industrial no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Que foi quando a gente começou a ter mais fábricas espalhadas no resto do país e as taxas de urbanização de outros estados começaram a crescer. A região sudeste é a mais urbanizada do Brasil, tendo uma taxa de urbanização de 93%, e a sua densidade demográfica é de 92 habitantes por quilômetros quadrados, aproximadamente. Por causa de um inchaço urbano acontecido principalmente por causa dessas migrações e de um crescimento vegetativo exacerbado, ela apresenta diversos problemas de ordem social. A gente pode citar entre eles a violência, o desemprego e a falta de moradia. O Sudeste ele abrange predominantemente dois climas, sendo eles o tropical atlântico e o tropical de altitude, mas a gente também pode observar pontualmente ao norte de Minas o clima semiárido e ao sul de São Paulo o clima subtropical. O relevo ele é composto principalmente por serras, planaltos e planícies costeiras, e a vegetação ela é bastante diversificada. Ela varia desde a Mata Atlântica até o Cerrado e a Caatinga em algumas partes do norte de Minas. No que tange à hidrografia, a gente observa predominantemente rios de planalto, e é importante ressaltar que a nascente do Rio São Francisco, que é um dos mais importantes do Brasil e da América Latina, ela se encontra no estado de Minas Gerais. É considerada a região mais desenvolvida do país, correspondendo a 55,2% do PIB nacional, segundo o IBGE. Ela é a região de maior destaque industrial, comercial e financeiro do país. Isso não significa que é uma região que não tem problemas. Os índices de desenvolvimento humano, digamos assim, da região não são os maiores do país. Inclusive, o Sudeste apresenta diversos problemas de cunho social. A gente pode citar a superpopulação, a favelização. Isso vai levar também a problemas de cunho ambiental. Então, a gente observa a formação de diversas ilhas de calor, existem altos índices de poluição também, principalmente por ser um local com uma concentração fabril bastante alta, né? A gente pode ainda dar destaque econômico para a indústria de automóveis, as petrolíferas e as siderúrgicas na região do Sudeste. Por último, a gente vai falar sobre a região Sul, que é a menor em extensão territorial do Brasil. Ela é composta por 3 estados. Ela se difere das demais regiões do país porque na região os sistemas econômicos eles se fundavam essencialmente em agricultura familiar. Então, houve uma presença muito menor de pessoas escravizadas, né? Tanto afrodescendentes quanto indígenas. Nessas condições, houve uma menor taxa de miscigenação ali e, por consequência, atualmente, a presença de pretos e pardos na região sul, ela proporcionalmente está abaixo de 9% da população total da região, e as pessoas que moram ali são majoritariamente descendentes diretos de europeus, brancos e não miscigenados. É a terceira região mais populosa do país, contando com uma densidade demográfica de 47 habitantes por quilômetros quadrados e uma população total de mais de 29 milhões de habitantes, que corresponde a cerca de 14,3% da população brasileira, e é a região com os melhores indicadores sociais, de saúde e de educação. O clima da região ele é predominantemente subtropical, já que ela se localiza inteiramente abaixo do Trópico de Capricórnio. Ela apresenta estações bem definidas, com verões quentes e invernos frios, e a gente observa a presença de geadas nos invernos da região sul, o que se difere das outras regiões do país, que é uma coisa que a gente não vê fora dessa região. As chuvas elas geralmente são bem distribuídas ao longo do ano, e a maioria dos rios da região são rios de planalto e constituem a bacia do Rio Uruguai e a bacia do Rio Paraná. Na região sul, a gente observa a presença da usina hidrelétrica de Itaipu. Quando ela foi construída, entre 1975 e 1982, ela foi um grande atrativo populacional porque ela gerou bastante emprego na época,
para sua construção e ela estabeleceu um novo sistema, né, de produção de energia que demanda manutenção o tempo todo, então isso foi um grande gerador de emprego na época, e ela também manteve o título de maior barragem do mundo por 21 anos, até 2003, quando foi construída a hidrelétrica das Três Gargantas na China. A região sul é a segunda maior em PIB do Brasil e também é a segunda mais industrializada do país, ficando atrás do Sudeste nesses dois quesitos. Ela tem como principais atividades econômicas o extrativismo vegetal, especialmente na mata de araucárias, né? A agricultura, com destaque para uva, feijão e milho, e a pecuária voltada para a indústria de laticínios e a criação de suínos. Tanto a agricultura quanto a pecuária tem como característica ser intensiva, né? Ou seja, a utilização de alta tecnologia, e ela possui como um dos maiores atrativos turísticos da região o Parque Nacional do Agaçu, no estado do Paraná, mas a gente também pode citar vários outros, como, por exemplo, a própria usina de Itaipu, que atualmente faz um show de luzes noturno e tal. Isso atrai bastante turismo para a região, e isso tem gerado cada vez mais lucro. Para finalizar, vou falar um pouco sobre a regionalização geoeconômica do Brasil. Ela sai da divisão de macro-regiões, né, e divide o território nacional a partir de critérios naturais, sociais e econômicos em três complexos regionais, sendo eles o complexo regional da Amazônia, o do Nordeste e o do Centro-Sul. As fronteiras estaduais não necessariamente são obedecidas. A gente pode citar como exemplo, por exemplo, o estado de Minas Gerais, em que a região norte faz parte do Complexo Regional do Nordeste e o resto do estado faz parte do Complexo Regional Centro-Sul. Essa divisão ela busca integrar essas regiões a partir de características comuns, mas eu acho que vale a pena ressaltar que não existe homogeneidade nessas regiões. Cada estado possui características muito próprias, começando pelo Complexo Regional da Amazônia, que compreende todo o território da floresta amazônica no Brasil. Ela é integrada por todos os estados da região norte, exceto pelo sul do estado do Tocantins, somados ainda a grande parte do estado do Mato Grosso e a porção oeste do Maranhão. É uma área de baixa densidade demográfica e as atividades ali desenvolvidas econômicas são a agropecuária, que constitui o setor econômico mais importante para aquela região, o extrativismo vegetal e mineral, além ainda do setor industrial, com destaque para a zona industrial de Manaus. Seguindo, a gente tem um complexo regional do Nordeste, que vai desde a porção leste do Maranhão até o norte de Minas Gerais, incluindo todos os estados da região Nordeste, né? Ele ocupa 30% do território nacional e foi ali que começou o processo de povoamento do território brasileiro. A gente observa grandes contrastes, tanto naturais quanto socioeconômicos, das áreas litorâneas, que são mais urbanizadas, mais industrializadas e mais desenvolvidas economicamente, para as áreas interioranas, que apresentam maiores problemas sociais, o clima semiárido, né? A gente tem como principais atividades econômicas uma variante, né, que vai de acordo com a sub-região nordestina que está sendo analisada. Para finalizar, a gente vai falar sobre o Complexo Regional Centro-Sul, que corresponde a cerca de 1/3 do território nacional, e ele abriga o sul do Mato Grosso e o sul do Tocantins, o Mato Grosso do Sul e Goiás, o Distrito Federal, todos os estados da região Sudeste, menos o norte de Minas Gerais, e todos os estados da região Sul. Ele é o complexo regional mais desenvolvido economicamente, o mais industrializado, ele é quase inteiramente urbanizado. Ele possui a maior parte do nosso parque industrial e das nossas atividades agrícolas desenvolvidas intensivas, dos nossos bancos e mercados de capitais, centros de pesquisa, empresas transnacionais e multinacionais presentes no Brasil, do nosso comércio e também das universidades do nosso país.
Então é isso, gente. Esse é o fim da nossa aula. Eu vou pedir para vocês olharem o material de apoio que eu postei no Google Classroom, que vai ter mais detalhadas informações sobre cada um dessas regiões e desses complexos regionais. E caso haja alguma dúvida, é só me chamar pelo Google Classroom e eu respondo.